Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com meu time de síndicos 5 estrelas, todo mundo sério, porque tomamos bronca do diretor. E hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade. É um assunto super atual, a gente já falou algumas coisas esparsas aí, mas a gente vai fazer um programa só sobre isso, falar das atitudes e das coisas que o síndico pode fazer para melhorar o meio ambiente e o convívio. Vanessa, você quer começar? Eu juro que eu tô tentando me manter sustentável no programa para o diretor não ficar brigando comigo toda hora. O diretor tá muito bravo hoje. Mas hoje, infelizmente, não dá para as pessoas vivenciarem qualquer situação, e principalmente dentro dos condomínios, se não for de forma sustentável. Quando a gente fala de questões de sustentabilidade, é justamente para nós nos mantermos em equilíbrio com os recursos naturais que estão aí à disposição de todos nós. A exemplo dos recursos hídricos, a exemplo dos recursos da própria natureza, a questão do lixo, a questão dos dejetos, que aí a gente tem que lidar todos os dias. Quando a gente traz esse assunto para o condomínio, eu vou começar falando sobre o lixo, e aí depois eu passo para vocês falarem, discorrerem sobre os outros casos. A questão do lixo, ela é imprescindível e ela está intrinsecamente ligada a todos nós. O descarte do lixo é o descarte daquilo que está dentro da casa de cada um, quando a gente traz isso para o... Pode, uma parte, por favor. Rápido. Antes do descarte, eu acho que a gente tem que pensar na produção, né? É isso que eu vou falar. Por que está intrinsecamente ligada a cada uma das unidades privativas? E eu coloco a todos nós aqui como exemplo, porque nós moramos também em condomínio, por enquanto. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós produzimos muito lixo. Nós produzimos muitos dejetos. Nós produzimos muitos acúmulos de recicláveis, porque hoje não se fala mais em lixo reciclável, né? Se fala em lixo comum, lixo e os recicláveis. As pessoas, elas não têm noção para onde vai, muitas vezes, todo esse lixo. E pensando no condomínio, o primeiro ponto de descarte são as lixeiras dos condomínios. De que forma que as pessoas têm descartado o seu lixo comum e os seus recicláveis. Eu imagino aqui que todos nós, pelo menos, temos essa divisão dentro dos condomínios, embora as construtoras, eu ainda mais uma vez eu batei de frente com as construtoras, elas não entregam os empreendimentos pensando realmente na questão do lixo. Pelo menos desses 10 anos aí de sindicatura, eu percebo que todos os condomínios tiveram que sofrer uma intervenção com relação Eles fazem obrigatório e você, o síndico que se vire. Os depósitos. Como é que os depósitos são entregues? Como é que nós temos tudo isso? Enfim, mas o que é que os moradores estão fazendo para minimizar este lixo, esses descartes frente ao condomínio, para depois isso ser levado por um coletor da municipalidade? Como é que nós estamos lidando com as questões dos recicláveis, com o número considerável de caixas, papelões, plásticos que são recepcionados todos os dias pela nossa portaria? Como é que tem sido feito isso? O que eu percebo é que com a pandemia, eu percebo que as pessoas meio que descambaram. Elas relaxaram com relação a essa questão do lixo, e nós, síndicos, temos que ficar o tempo todo criando conscientização também, mas educação. Eu não sei vocês, mas eu tenho um condomínio, por exemplo, de casas, que as pessoas, elas jogam à noite, isso na calada da noite, sabe? Resto de comida diretamente nas lixeiras dos condomínios, do condomínio, e sem nenhum cuidado. Aí eu falo, mais uma vez só, não, muita gente faz igual, porque a gente começou a estudar a questão morador-lixo. As pessoas descartam ainda lixo no lugar errado, coloca na escada de emergência e fica com vergonha de repente, quando o condomínio o morador é obrigado a descer, por exemplo, na lixeira, não tem os faxineiros para tirar, ainda coloca o lixo no lugar errado, e o lixo fala. O lixo fala. Quando o lixo fala claramente quem é a unidade privativa por uma correspondência jogada no meio do lixo errado, ele fala de outra forma, ele fala sobre as pessoas que não têm educação.
né? Então isso é uma questão assim que eu vejo hoje que é insustentável manter uma questão de não conscientização com aquilo que a gente, que é tão íntimo de cada uma das pessoas. Aí, obviamente, vocês vão discorrer sobre a questão da água de reuso, as águas... Eu queria falar um pouco sobre o lixo. Eu queria, Sim. depois eu passo para você. Deixa eu só falar um pouquinho. O que a Vanessa falou, eu acho muito importante. Eu acho que é um caso de humanidade, né? É um caso de convívio coletivo. E não é um convívio coletivo dentro do seu condomínio, é comunidade, né? Porque não existe jogar fora, né? O que você joga fora? Tudo fica aqui no nosso planeta. E muito próximo de você, né? Adorei. É verdade. É verdade. Ninguém pega o seu lixo e manda para Marte ainda, né? Então, assim, fica tudo aqui. Então, você falou ainda, porque é capaz de alguém... com certeza já tem ideias nesse sentido. Então, a gente tem que repensar o nosso uso, a nossa geração de lixo, e a partir desse momento, a gente também pensar na destinação disso, né? Existem muitas campanhas muito legais aqui em São Paulo de empresas que treinam os condôminos. Eles ensinam, porque assim, não é uma coisa tão simples a separação do lixo. Às vezes, muita coisa que você acha que é reciclável não é reciclável, muita coisa que você acha que não é reciclável é reciclável. Dá trabalho. Dá trabalho, você tem que aprender. Tudo na vida, a gente nasceu sem saber falar, né? Então, assim, tudo a gente tem que aprender. Só que isso custa. E aí você leva para um condomínio e fala assim, olha, a gente vai ter uma empresa, eu tenho um condomínio que é misto, e a gente foi obrigado a contratar uma empresa para coletar esse lixo. E é outra vida, é outro mundo, porque eles treinam as pessoas, eles vão de porta em porta, eles fazem a gestão mesmo. Eles batem na porta falam assim, fulano, vem aqui, deixa eu ver seu lixo. Olha, isso aqui você podia fazer assim, isso aqui você podia fazer assado, isso aqui se você não tivesse molhado, ele teria uma reciclagem mais fácil, então eles dão esse treinamento. Só que muitas vezes você chega com um custo de R$10, de R$15 por unidade por mês, e a pessoa fala, não, eu não quero, a prefeitura leva, né? Eu acho que é aquela máxima, né? Reduza, recicle, reuse, repense, né? Os REs da vida. Repense. Além disso, eu acho que a gente pode colocar aqui o que nós, síndicos, podemos fazer em relação a este lixo, a esse descarte. Eu acho que é interessante a gente colocar aqui alguns tipos de descarte, eles são especiais. O descarte de pilha, que todo mundo sabe. O descarte de eletrônico. Eu tô dando aqui os exemplos. Remédio. E vocês corram atrás, porque isso é possível. O descarte de remédio. O descarte de lâmpadas. Óleo. O descarte de seringa. Baterias. O descarte de lâmpada. Óleo. O descarte de esponja. O descarte de meia. Tem uma loja, uma marca famosa que transforma as meias usadas em cobertores. Descarte de máscaras. A máscara é o melhor exemplo do quão nocivo é o ser humano, né? Você prefere usar uma máscara descartável? Do que você lavar a sua máscara porque você vai ter trabalho, né? É uma coisa maluca. E aí você começou a ter tartaruga com máscara enrolada, golfinho com máscara enrolada, peixe com máscara enrolada. Vocês já viram a Ilha do Lixo? Posso fazer um comentário? Passarinho, né? E aí eu vou muito em cima do que a Vanessa colocou. Sustentabilidade, eu particularmente não consigo imaginar o nosso planeta, o nosso mundo, daqui a 20 anos, se a sustentabilidade realmente não entrar na veia da grande maioria da população. Nós estamos chegando quase perto de 8 bilhões de habitantes. Era essa semana que ia bater, né? Eu acho que é hoje ou amanhã. Então, dito isso, e sabendo que o planeta tem recursos limitados, N recursos, inclusive água, né? Água potável. Que é a mais limitada de todas. Eu não consigo imaginar como vai estar a próxima geração, a geração dos nossos filhos, sendo bem sincero. Ao mesmo tempo, me dá uma tristeza muito grande, me aperta o coração ver algumas atitudes, como a própria Vanessa comentou, e isso eu acho que cada um de nós já vivenciou no seu dia a dia nos condomínios, de pessoas que são simplesmente, totalmente alienadas com relação a isso, né? Você deu o exemplo, preferem deixar tudo para a prefeitura do que pagar R$10 a mais por unidade. Eu vou dar um exemplo que eu tenho certeza que já deve ter acontecido com todos vocês, tá? Vira e mexe, a gente vai pegar os contêineres de lixo e a pessoa deixou lá
pedaços de madeira. Quando abre o container, Sabe, né? pedaços de madeira, a pessoa não precisa ser mal informada para saber que aquilo não é reciclável. Em Aqui tudo, em São né? Paulo você tem os famosos ecopontos, né, Sim, que a gente tem. pode usar para levar esse tipo de material. E que mas a funcionam. pessoa não quer ter esse trabalho. Funcionam muito bem, os Sim. ecopontos funcionam muito Tem bem. alguns A pessoa mercados, quer supermercados. transferir um problema que ela tem para o trem, para o condomínio. Que se vire, Então, né? que se vire. Outra coisa, acidentes, coisas que as pessoas deveriam tomar cuidados, né? Descarte de vidros. A pessoa tem lá, e estamos falando de condomínios, todos os nossos condomínios hoje têm algum tipo, alguns em maior acidente. escala, outros em menor, mas algum tipo de reciclagem, tá? E acidente com os Mas problemas. infelizmente as pessoas, mesmo assim, não têm a consciência de que, olha, vidro, não dá para você jogar vidro dentro de um saco de lixo, porque se quebrar e o funcionário estiver manuseando, ele pode cortar, como já aconteceu. Pior é que eles Sabe, já né? jogam até cortado, né? Quebrado, Quebrado já. sabe? Sabe quem são as melhores pessoinhas para ensinarem isso aos pais e a todos os outros condôminos, as crianças? Sim, sim. Porque elas estão vindo com essa orientação das escolas. Exatamente. A escola é muito importante nessa orientação. Escutem os seus filhos. E aí não, eles aprendem Né? em casa com o modelo que eles têm, isso que é o pior. Nós né? fizemos um condomínio que, nós não queremos pagar ninguém por conta do lixo e tal. As crianças do condomínio fizeram uma apresentação sobre reciclagem. Foi tão, além de ser fofo, foi tão... elas ensinaram as secretárias do lar a Como descartarem, fazer. entendeu? Além de uma interação maravilhosa, foi, assim, uma coisa que... Eu não tenho filhos, mas eu senti mega orgulho daquelas crianças fazendo isso, entendeu? Você quer ver? Eu uso, e eu falo isso com tranquilidade. Eu sempre me achei um cara razoavelmente responsável na parte de meio ambiente. Mas depois que eu casei, que eu descobri que eu era Tá quase engatinhando. insignificante, engatinhava. Eu aprendi com a minha esposa. Minha esposa, ela tem um conceito assim de sustentabilidade absurdo. Às vezes eu falo assim, não, isso pra mim já é coisa já é problema, já é toque, né? Eu aprendi com a minha esposa, eu não tenho vergonha de dizer isso, eu aprendi com a minha esposa que óleo você não joga na pia. Não, fork and talk, Você né? então, mas de novo, isso eu aprendi com ela alguns anos atrás. Quando ela me viu jogando lá, acho que era óleo de uma frigideira que eu tava jogando na pia, ela, nossa, só faltou me bater. Falei assim, não, a gente tem que ser... Falei assim, óleo? Mas o óleo vai no cano e tal. Aí ela foi me ensinar, me mostrou o vídeo e tal. Então, hoje, tudo que a gente mencionou aqui, minha esposa faz essa reciclagem. Carlão, Tudo, sem absolutamente nenhuma exceção. Do óleo, eu não lembro qual é a proporção exata, mas é tipo assim, 1 litro de óleo, ele Contamina, não sei contamina quantos- tipo 10 Sim. litros de água, é uma Mas coisa eu absurda. aprendi com ela, mais, por né? Por isso que que eu eu te falo. aprendi com a sua mulher a não Isso. consumir óleo. Eu aprendi isso com ela. Porque Pode fazer propaganda? Bateria, eu já sabia que Máquina tinha de que... fritar sem óleo. Bateria eu sabia que tinha que descartar de forma sustentável, remédio também. Óleo, pra mim, sinceramente, eu nunca imaginei. O grande Aprendi com vilão, ela é por um grande conta vilão disso. da insustentabilidade. Mas por que a gente está tocando nesse assunto? Para aqueles que estão nos assistindo, se você não dá importância para isso, repense. Reduza, Recicle, reuse, repense. repense. Porque realmente isso Refaça só vai sua fazer. vida. Porque esse é o tipo de ação, na minha visão, esse é o tipo de ação que ela só vai funcionar plenamente se todos participarem. Tem que ser coletivo. Não adianta você ter 50% da população fazendo isso de forma consciente e responsável e os outros 50% falando, que se lasque. Hoje nós né? temos, inclusive, a recepção de tampinhas plásticas que ajuda na castração de animais abandonados. A gente tem essa campanha? Essa Eu campanha também nos tenho. nossos Eu tenho essa condomínios. campanha e funciona muito. A gente está batendo recordes aí de arrecadação de tampinhas e recordes de castração de animais abandonados, que também eu acho que é uma outra questão aí que eu falo que é insustentável, principalmente para quem tem condomínios de casas, que os cachorros acabam entrando de rua, acabam adentrando aos condomínios, largados, abandonados, e a gente tem toda uma questão aí também de legislação canina, que a gente fala, né, para poder tratar desses assuntos que não são fáceis, mas que colaboram. Então tem a questão da sustentabilidade, ela traz um resultado muito significativo para os condomínios, para a sociedade como um todo, porque é um bumerangue.
bumerangue. Você manda uma ação boa, você recebe uma ação boa também. E a gente fazendo parte desse sistema de sustentabilidade já é o primeiro passo para que a gente consiga realmente ter uma consciência quântica de natureza, de ecologia. É interessante a gente colocar também que não é só na hora do aperto que a gente precisa pensar, né? Com certeza, isso tem que ser constante. As pessoas não pensam muito no lixo porque não chegaram e falaram assim, ó, lascou, pra não falar outra coisa, né? Não tem mais onde colocar lixo. Mas quando a gente teve aqui em São Paulo, a questão da seca, a questão da seca. Eles guardavam água na varanda. Aí foi todo mundo, que nem maluco, procurar poço de água potável, poço mina, poço artesiano, dentro dos condomínios, entendeu? Mas o que teve que acontecer? Filhão, você vai ficar sem água, entendeu? E aí foi todo mundo atrás, todo mundo começou a economizar, armazenar, etc, etc. Aí sim as pessoas começaram a se preocupar. Tem que bater água na bunda pra... Uma coisa que o Carlos falou é que isso tem que ser coletivo. Tem que ser coletivo, mas também tem que ser individual, né? O que eu quero dizer é o seguinte: não adianta você esperar que o universo conspire para você ser sustentável. Concordo. Você tem que fazer a sua parte. Tem que criar movimentos. Quem não cria movimentos para sustentabilidade não funciona. Faça a sua parte e divulgue, né? Faça a sua parte e conte. Fala pro seu vizinho, olha, eu tô fazendo tal coisa. Por que mesmo você que ele joga não o seu lixo faça, assim? continue fazendo. Porque eu vejo de pessoas que dentro dos condomínios que fazem, aí elas percebem que o outro não faz. Ela fala, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada, porque o outro também não faz. Não desista. E quando você fala de colocar as pilhas, né? O coletor de pilhas. Mas o que a gente vai fazer com essas pilhas se a prefeitura não recolhe? Não é a prefeitura que vai recolher. Você pega um saquinho fofinho, aí você pode deixar numa loja maior. Você tem um monte de supermercados hoje em dia, supermercados que eles recepcionam esse material. Vai doer a mão de quem fazer isso? As pessoas são muito preguiçosas e o problema é aquela coisa, né? Eu pago o síndico para resolver todos os problemas universais do condomínio. Eu pago impostos, então a prefeitura que se vire e resolva isso. Você sabe que eu falei para você que eu tive com o Renato, nosso colega 5 estrelas ontem, né? E ele falou uma frase muito legal. O síndico é um fiscalizador. O síndico não é um executor, né? Então, assim, nós damos as diretrizes e nós cobramos que as coisas sejam feitas. Nós não vamos lá, por exemplo, consertar um portão ou recolher um lixo e levar, né? A gente dá as diretrizes, então é bem nessa linha do que você falou. O síndico não vai resolver tudo. O síndico vai dar um encaminhamento das coisas. Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre as outras ações, né? Tirando o lixo, a questão da água, a questão da... Eu já falei, por que você está me dando bronca? Não, você falou... Das placas solares, das águas de reuso. Isso, água de reuso, as a questão de lâmpadas, de lâmpadas econômicas. Posso aproveitar, já que estamos falando de água de reuso? Porque isso é uma situação que aconteceu recentemente num dos nossos condomínios e que me deixou assim... chateado. Eu não diria só chateado, eu fiquei bem pé da vida quando eu descobri. Eu ia falar pra você nervoso. Não, até comentar aqui, eu já comentei com vocês no intervalo, mas assim, me deixou bastante indignado até. Porque imaginem vocês o seguinte, o condomínio tem 3 poços de água de reuso, ou seja, a construtora entregou o empreendimento pensando, você coleta a água da chuva, pode reusar para molhar as plantas, para lavar o piso externo da área comum e tudo mais, não é isso? Isso é uma ação totalmente sustentável. Com isso você reduz a conta de água, então, que é um bem finito, enfim, tudo aquilo que a gente já falou. Você reduz o consumo de água, pois né? Que é o mais importante. O fato é que a gente descobriu essa semana que um dos poços de água de reuso, a água estava saindo com um mau cheiro muito grande. Muito grande. E aí chamamos a empresa que faz a limpeza, esvaziamos o poço, para fazer, como é que chama? Esgotamento, resíduos sólidos, qualquer coisa que tivesse no fundo do poço, hidrojatamento das paredes e tudo mais, do reservatório. Bom, resultado, o rapaz que estava fazendo a limpeza descobriu que tinha dejetos. Né, dejetos humanos ali dentro do reservatório. Eu falei assim, mas como assim? É um reservatório de água de reuso, ou seja, capta a água das chuvas, né? Águas pluviais. E joga para dentro do reservatório. Como pode ter? Bom, resultado. O que a gente imagina, que é a única explicação possível? Alguma unidade, simplesmente ao fazer uma reforma, certo? Simplesmente deve ter conectado a
o vaso, deve ter tirado o vaso de onde ele estava original, colocou em outro lugar e simplesmente se... Pegou o cano que estava mais próximo. O cano que estava mais Que próximo. eram de águas pluviais. Lavação de sacada, perto... Nossa. Sabe, aí eu te pergunto, a pessoa consegue, com uma ação tão irresponsável, tão absurda, ela inviabiliza um reservatório inteiro de 40 mil litros. Misericórdia. É inacreditável, gente, é inacreditável. Assim, agora a gente vai ter que descobrir de Quem onde é? foi feita essa Vai alteração. ter que ver apartamento por apartamento. Nossa, né? é o meu Enfim, mundinho. É o tipo... Essa mundo história que real. a gente sempre fala, né? Você vê a ação, a irresponsabilidade. Eu Individual. até aceito, e como a gente ainda vai investigar, até aceito que de repente isso é uma coisa que o proprietário nem está sabendo o que aconteceu, Vamos porque isso de imaginar. repente pode ter sido o próprio pedreiro, o próprio prestador de serviço que fez isso sem dar conhecimento nem nada. Mas Olha o triste resultado. você ver que uma irresponsabilidade, uma única ação irresponsável inviabiliza todo um projeto de sustentabilidade que poderia ser Com água de usufruído por cocô. todos. Você entendeu? Pensa, que É horror. só, desculpa, eu fiz questão de dar esse exemplo porque ele é bastante recente. Não, eu acho Eu acho ótimo que é isso. interessante. Isso faz todo sentido no contexto que a gente está falando, né? De novo, nós vivemos em comunidade, né? Nós estamos aqui e todos somos um, na verdade, porque Sim. se estiver ruim para um, vai estar ruim para todo mundo, em termos de meio ambiente, né? E a pessoa, num pensamento egoísta, pode não ter sido o proprietário, o condômino, como você falou, pode ter sido o prestador de serviço, mas houve uma atitude falha. egoísta, uma atitude de resolver o problema dele da melhor forma para ele prejudicou toda uma comunidade, né? E isso é... Falta de conhecimento técnico também, porque Ou veja, não, né? porque não é possível, né? Ou não, né? Deu, é mais fácil. Mas ninguém vai perceber. Ou às vezes desconhecimento. Sei lá. Pode ser, vai saber. N situações. Nunca vamos descobrir. A Pois questão é. das águas cinzas é uma questão que a gente deve tomar bastante cuidado, né? Porque obrigatoriamente quem tem, os empreendimentos que tem a questão das águas cinzas, tem que ter uma estação de tratamento de água de reuso, que é a É bom famosa você ETAR. explicar o que é as águas cinzas, que nem Então, todo eu mundo vou sabe. explicar. Então, olha, é assim, o que é a utilização dessas águas cinzas? São as águas dos banhos, as águas normalmente da lavanderia com a máquina de lavar roupa suja, né? Que são captadas e vão para um reservatório que a gente chama de reservatório de águas de reuso e que obrigatoriamente deve ter um tratamento, porque imagine você guardar esse tipo de água que já é reutilizada, uma água cinza porque lembra sujidade e que deve ser tratada para não trazer uma cheiro. Essa água vai ficar podre tem se não for produto tratada. químico, né? Exatamente. Shampoo, sabonete, detergente, Aí porque tá essa tudo nessa estação água. é uma estação de tratamento de água de reuso, porque tem todo um procedimento realizado nas dependências do condomínio para o tratamento desta água, para ela ser reaproveitada para as águas comuns, e isso não significa que eu não tenha que ter a estação de tratamento de água de reuso, águas cinzas uma coisa, de reuso é outro reservatório, ou seja, eu tenho muito mais eficiência e trago muito mais sustentabilidade para aqueles empreendimentos que têm os dois tipos de reservatórios de água. E economia de recursos, enfim. Por que é importante tomar cuidado? Porque se eu não tiver uma empresa que faça o tratamento adequado, esta água se torna podre, fedorenta e o mau cheiro, aquilo tudo se transforma também num ácido e gasoso, e esses gases acabam retornando pela tubulação para cada uma das unidades privativas. Nós também podemos falar em água de reuso das descargas, porque também tem até reservatórios em que a água vem azulzinha, que é com aquele shampoozinho que você falou. Então é uma questão também de sustentabilidade. Os condomínios que já vêm, os empreendimentos que já são entregues com esse tipo de sistema, é muito incrível, porque tem uma economia muito considerável do consumo de água limpa, né, de água das concessionárias. Esse é um ponto, já te passo para depois a gente encerrar, esse é um ponto que é praticamente impossível de ser implementado em condomínios antigos, porque você tem que fazer uma rede hidráulica toda nova. A água de reuso você consegue fazer, Sim. mas essa questão de usar nas unidades em descarga, por exemplo, isso é praticamente impossível. Você imagina que você tem que pegar e fazer uma rede paralela de água para abastecer todos os banheiros e todas essas áreas. Então, assim, é economicamente inviável, mas muitos condomínios novos, não são todos, Sim.
muitos condomínios novos de empresas que estão preocupadas com essa questão ecológica, eles já fazem isso, isso é muito legal, é muito interessante, porque você imagina, você usar uma água potável para descarga, não faz o menor sentido, né? Os europeus, eles ficam malucos quando eles vêm para o Brasil, a gente joga essa água fora, né? Eles ficam doidos. Pode falar, Priscila. É interessante a gente colocar também que são muitos outros temas que envolvem a sustentabilidade. A gente pode falar de ter local para recarga de carros elétricos, das placas solares. Me ajudem, que mais? Lâmpada de baixo consumo. Lâmpada de baixo consumo, ter ali a própria horta que a gente já falou, jardim vertical, a questão de energia solar, a questão de plantio de novas espécies no condomínio, desde que seja aprovado em assembleia e não modifique o paisagismo. E de preferência espécies nativas que alimentam a nossa fauna. Tragam os pássaros para a cidade, tem todo um projeto. Aqui só um detalhe, eu prefiro 1000 vezes árvores frutíferas do que espécies nativas, porque se por qualquer motivo, tá? Mas não pode ser frutíferas nativas? Não. Mas é que tem uma diferença. Árvores frutíferas, árvores nativas seria mais considerado tipo um pau-brasil, um ipê. Não, tem palmito jussara, tem imbu, tem um monte de coisa assim. Você sabe que uma vez eu fui naquele manequinho lá no Ibirapuera, e aí lá eu participo do projeto, né? Você vai, não sei se vocês conhecem, é o projeto que você vai no site da prefeitura, faz o cadastro, e eles dão 5 árvores, pelo menos a cada ano, 5 árvores por ano. E aí eu lembro que eles chegaram pra mim e falaram assim, você vai querer um baobá branco? É lindo. Aí eu falei, você tá maluco, né? Como é que funciona isso? Nossa, ele vai enraizar, vai ficar lindo. Eu falei, nossa, então, imagina isso no condomínio, entrando em todas as estruturas, estragando tudo. Eu falei, não, eu só quero as híbridas. Aí ele falou, mas as híbridas são as que o pessoal mais quer. Eu falei, pois é, são aquelas que crescem bonitinha, ajeitadinha, não vão trazer problema nenhum para as tubulações. Então eu tenho que saber, inclusive, até o que vai ser levado. Porque, imagina que lindo, a síndica que trouxe essas 5 árvores. É interessante também a questão da sustentabilidade, eu acho que entra também no som, né? Na propagação do som. Na propagação do som, na perturbação sonora. É tanta coisa que a gente pode fazer para melhorar o mundo. O céu é o limite. Até porque a humanidade está doente. Sim. A questão do barulho é uma questão que perturba. E se ela está mais doente ainda, ela ouve até barulho onde não tem. Sim, muito. A gente tem muito problema com isso. Eu preciso encerrar, mas eu quero falar a questão, só para não deixar em aberto a questão que eu estava conversando com o Carlos. Por que árvores nativas? E aí você pode escolher, ter uma infinidade na Mata Atlântica, que é onde está inserido São Paulo, né? Cada região tem a sua diversidade, Brasil continental, mas as árvores nativas, elas estão acostumadas com o ciclo de chuva, então você precisa regar menos, elas precisam de menos adubo, menos a intervenção química, porque elas estão acostumadas com o solo, com o tipo de solo, então elas alimentam a fauna, os passarinhos que são endêmicos, né? Que são da região, então só tem vantagens. E a diversidade da Mata Atlântica, que é onde estamos inseridos aqui em São Paulo, é a mais diversa que tem no planeta. Então, assim, nós temos plantas com as raízes adequadas para condomínio, nós temos plantas com crescimento pequeno, de porte pequeno, plantas de porte grande. Então, assim, como vocês falaram, o céu é o limite. As que não tragam morcegos. Exatamente. Tem de tudo. Então, assim, procure um paisagista sério que você consegue. É mais um item de sustentabilidade que pouca gente pensa. Não é simplesmente plantar uma árvore, seja ela qual for, que você vai ser sustentável. Não, você pode ser melhor. Né? E olha, só para terminar também, não quero falar mais nada, mas assim, existem empresas especializadas nas questões sustentáveis para os condomínios. Sim. Então é imperioso, é importante você que está o sempre síndico assessorado. Por esse tipo isso, de empresa. Isso é um ponto que a gente sempre bate, é um ponto fundamental. Nós não sabemos de tudo, nós precisamos de ajuda, nós precisamos ter uma rede de proteção qualificada, né? Gente, a gente vai ficando por aqui, a gente estourou um pouco, o diretor agora, a gente reclamou, ele nem deu bronca, mas espero que vocês tenham curtido o nosso programa. Procura a gente nas mídias de som, quando você estiver indo para sua academia, quando você estiver indo para o trabalho, a gente está em Spotify e nas outras plataformas, e a gente se vê semana que vem. Um abraço.
ser o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.